Este peito. Boa noite, gente! Hoje iniciamos mais um podcast Indústria da Voz. Eu sou Andréa Barbosa. Eu sou o Cleitinho. Cleitinho, Projeto Maromba Cleitinho, gente. Por enquanto é frango, mas logo, ó, vocês vão ver que o bichão vai estar caindo as penas e enchendo de músculo. Tony, um beijo pra você, querido. Tamo junto. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso, é só uma palhinha, né? Só um jabazinho, só né? Tá. Hoje nós vamos falar com uma pessoa sensacional que, assim, apareceu na minha vida num passe de mágica. Mentira, através de uma amiga eu conheci esse ser humano sensacional que hoje é a nossa entrevistada da noite. O nome dela, Fernanda Rosa Laurindo. Eu sei que você conhece, mas não dispensa a apresentação do currículo para quem ainda não conhece a Fer, para os íntimos dá licença, né? A Fernanda é nutricionista, o histórico dela profissional, nutricionista clínica somense, Toledo, Paraná, né, gente? Vamos lá. Para atendimento clínico e nutrição funcional, esportiva e ortomolecular. Não é pouca coisa, vai vendo. Elaboração de cardápios e venda de refeições padronizadas e protocolares. É uma bênção essa mulher na vida das pessoas. Fala a verdade. Médica, clínica geral, informação também. Além de nutricionista, está em formação de medicina. Ela está em processo de revalidação do diploma, iniciou uma especialização em medicina estética facial e corporal. Ai, meu coração chegou até a bombar mais sangue agora, eu fiquei corada. Só com essa especialização em medicina estética e corporal. Pronto, né? Falou comigo. Pronto. Vamos lá. Formação acadêmica, médico clínico geral em medicina, pela UP, Universidade Privada del Este, em Presidente Franco, Paraguai. Terapia ortomolecular, programa de educação continuada em 2014, nutrição clínica funcional e esportiva, Instituto VP, Curitiba, gestão em unidades de alimentação e nutrição, gastronomia na FAG. Ai, até isso, que chique, eu nem sabia disso, gente. Olha que orgulho dessa minha amiga. Engenharia de alimentos pela UniOeste em 2007 e nutricionista, nutrição Unipar, Universidade Paranaense em Toledo, Paraná, em 2006. Boa noite, Fernanda. Fer para os íntimos. Boa noite, Andréia. Seja muito bem-vinda nesse nosso podcast. Eu tô, assim, radiante de felicidade de ter conseguido trazer você aqui essa noite. Andréia, eu que agradeço imensamente você, coração, pessoa maravilhosa, que me dá essa oportunidade. Quer dar as boas-vindas para dona Fernanda? Eu quero, e quando você falou assim, falou comigo de estética, falou comigo também. Se tiver uns negócios legais aí, por que não? Não é só meninas, né? É. Meninos também, né, gente? Hoje em dia, na verdade, todo mundo gosta aí de pra se quem cuidar. quer, né? É. Mas hoje... muito obrigado por vir, muito obrigado por Obrigada vir. Eu ouvi vocês bastante pelo convite, gente. falar Muito de obrigada. você. Muito. Gente, a Fernanda estava fazendo um curso fora daqui do estado do Paraná, aí a gente encaixou a agenda dela para que ela tivesse aqui essa noite, então ela deve estar mega cansada, não? Não? Não. Tô Ai, que orgulho. dispostíssima com você sempre. A energia do lugar é muito boa. Boas risadas, né? É, sempre. Valem. Mas me fala uma coisa, para quem ainda não te conhece aqui, quem é Fernanda? Fernanda é uma sonhadora. Fernanda é amante da vida, né? Amante da nutrição, amante da medicina. A Fernanda, ela não consegue parar de buscar coisas novas, né? Sempre em busca de novidades, porque assim, tanto para mim quanto para atender a minha clientela, né? Então a Fernanda é sempre a novidade. Ai, gente, que orgulho. Eu sempre falo assim que é tão bom ser cuidado por uma pessoa bonita, né? Ai, olha, tá nas mãos da Fer. Admiração. Eu tenho uma admiração muito profunda por ela. Não só pela baita profissional que ela é, mas também pelo ser humano que eu acabei conhecendo, né? E a gente, assim, não tem aquele contato constante diário, mas o tempo que a gente tem é de qualidade, fala a verdade. Com certeza. Né? Fer, essa noite eu queria que você falasse um pouquinho, além de você ser sonhadora, da onde veio esse desejo de atuar na nutrição e depois ainda inserir a medicina na sua vida? Então, Andréia,
A medicina era o meu primeiro sonho. Ah, já era a primeira opção. Primeira opção. Uhum. Só que na época, 2001, quando eu fui fazer a faculdade, façam as contas, tá, gente? Eu não vou calcular. Vocês calculem. Isso aí. Era longe, eu tinha que fazer fora e eu era muito família. Então eu acabei não saindo de Toledo. Uhum. E eu falei pra minha mãe, vou fazer turismo. A minha mãe falou, capaz, você vai fazer turismo? Jamais, minha filha, você pode esquecer. Então eu vou fazer nutrição. Tem aqui em Toledo, é perto da medicina, né? Tá quase ali. Sim, tá ali, né? Vou nutrição. E eu me apaixonei, né? Tanto que quando eu saí do curso de nutrição, assim, a nutrição estava começando a crescer. Então, era uma promessa de futuro. Daqui 10 anos vai ser a profissão, a nutricionista, né? Então, eu fui trabalhar na área de indústria. Então, tanto que eu fiz a especialização em engenharia de alimentos e depois gastronomia com gestão de unidade de alimentação e nutrição. Uhum. Trabalhei ali uns 8 anos nessa área e eu pensei assim, agora é o tempo da expansão, né? Então, eu resolvi sair dessa área, fui clinicar sozinha, e depois veio o convite de um colega médico, o Renato Somense, ele é cirurgião plástico aqui em Toledo, e eu trabalhei com ele na clínica, eu era nutricionista na clínica Virtus na época, hoje é Clínica Somense, eu atuava como nutricionista clínica funcional esportiva. Tanto que eu fiz essa especialização ortomolecular, funcional, clínica esportiva, toda para atuar nessa parte. Uhum. E aí eu agreguei a questão da alimentação, porque os meus pacientes falavam assim, eu não faço a minha dieta, eu não consigo aderir à dieta. Eu falei, se eu entregar a sua comida pronta, você faz? Ai, gente, que sonho. Eu faço. Olha, Eu falei assim, que então sonho, eu vou entregar a sua comida pronta. Então eu abri um negocinho com a minha mãe, ela me ajudava, eu coordenava, né? Uhum. E eu entregava o cardápio da minha cliente completamente executado, só para ela esquentar a comida. Pesadinho. Da semana, certinho. Pesadinho, certinho. Até as castanhas eram contadas, né? Eu tô chocada. Aí meu marido falou assim, meu Deus, você trabalha tanto. Meu Deus. Por que não a medicina agora, né? Uhum. Trabalhando esse tanto de horas, você se dedica a isso, Uhum. você pode trabalhar esse mesmo tanto de horas e ter um retorno melhor. Eu falei, será? Eu já, né? Eu acho que Tava tão confortável. eu acho que eu não tô mais na idade pra estudar. Ele falou assim, nunca é tarde, né? Aí eu parei, pensei, eu falei, realmente, eu vou me formar com 39, quase 40. Uhum. E falei, não, eu vou. Eu falei, você topa? Topo. Corajosa. Ele bancou o meu sonho. Que parceiro, Legal. né, Foi amiga? muito parceiro. Ele Muito é muito parceiro. Muito Foi. parceiro. Muito bom ter alguém que te incentive, né? Isso. Que te impulsione a seguir o teu sonho, na verdade, que era a tua primeira opção, sim. né? E olha o ser humano transformador que você se torna, né? Vai indo, conforme o tempo vai passando, você vai só agregando na vida e no tratamento das pessoas. Isso é mágico demais. Top demais. Aí as pessoas falam, mas vocês só convidam médicos para vir aqui, vocês só convidam as pessoas da área da saúde. Não, gente. É que os caminhos, eles estão se cruzando para essa finalidade. Sim. Né? Para trazer pessoas voltadas para essas partes clínicas da saúde. Não é intencional. E também, pra gente perder um pouco daquele negócio que o médico é um robô que não tem vida, porque a gente aqui descobre que médico também faz tudo que uma pessoa faz. Isso Né? aí. E o mundo caminha para essa área, né? A saúde, a alimentação. Hoje em dia não existe mais um médico da cura só, existe um médico da prevenção. Isso aí. Então, o alimento é a prevenção, a medicina é a prevenção também. Antigamente a medicina era a cura, hoje não, a medicina é o caminho para você ter uma vida. E essa base preventiva é a melhor coisa, né? Imagina você prevenir algo que pode acontecer. Então, por que deixar acontecer se a gente tem condições de trabalhar isso antes, né? Ai, que gostoso. Então, o que eu vou te perguntar aqui, nós temos algumas perguntinhas, tá? Compiladas aqui de dúvidas de pessoas reais. Pessoas que, de repente, nunca tiveram oportunidade de sentar com uma nutricionista, de questionar ou de se consultar com uma nutricionista. E hoje, a gente vai estar falando de uma certa idade. Desculpa, gente. Mas a gente vai estar falando das quarentonas aqui agora. A partir de agora, a nossa conversa é com você. Mulher de 40 para cima. Eu já sou quase uma cinquentona, né? A Fernanda entrou na casa dos 40 agora. Mas entrou agora.
Você ainda é o bebê da casa. Eu tô aqui. Você é o bebê Existindo. da casa. Existindo. Respirando, né? Gente, Mas quando os jovens precisam de ajuda, não que vocês, né? Vocês são... Com quem que eles vão pedir ajuda? Nutricionista. Para as pessoas experientes. Exatamente. bingo. Eu tava pensando no nosso nutricionista também, né? Tava pensando no nosso nutricionista, assunto. sogra, todo mundo que tem experiência. A gente vai sempre buscar uma orientação de quem já viveu, né? Um pouquinho a mais quem do que é a esperto gente, faz isso para cortar caminho. Escutem, ó. Ele Ele corta muitos caminhos. A voz da experiência, jovem. Esperto. É verdade, esperteza mesmo. Então, assim, ó, não significa que a nossa conversa, você que tem 30 anos, 20 anos, não pode ouvir. Pode. Lembra do que a Fernanda falou? Prevenção, né? Aí. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a idade das mulheres de 40 anos. O que acontece aos 40 anos de idade? Que todo mundo tem medo e causa uma polêmica na vida das mulheres. Você tem alguma resposta para essa pergunta? Tenho, porque eu entrei nesse turbilhão de confusão na mente, né? Uhum. A partir dos 35, Andréia, a mulher ela começa a perder algumas coisas. E quando ela entra nos 40, a gente entra na chamada fase pré-menopausa, né? Sim. Então, vocês já tiveram endocrinologistas aqui, já falaram sobre a menopausa tardia, a menopausa precoce, né? Então, o climatério em si, ele começa a partir dos 40. E o que acontece com a mulher, né? Muda o humor, a mulher fica mais estressada, mais intransigente, diminui libido, começa aquele acúmulo da gordura na barriga que incomoda, diminui o tempo de sono, a mulher dorme menos, acorda mais à noite, isso também influencia na rotina dela diária, né? Então, esses fatores todos acontecem por um fator hormonal. Então, reduzindo esses hormônios no corpo da mulher, levam a todos esses sintomas, né, que a gente falou aqui, e deixam a mulher preocupada, né? E faz com que elas entrem até em depressão. Entendi. A ponto até de criar uma crise existencial. Sim, claro. Existe. Ela existe, tá, gente? A crise existencial, ela não existe. Não é mentira. Não é mentira. E aí, assim, a gente falou sobre essa polêmica, a gente falou sobre esse turbilhão de pensamentos, sobre essa crise existencial, mas o que muda em relação à dieta, ou à nutrição das mulheres nesse período? Existe aí uma formulazinha mágica para continuar jovial, ou a gente precisa sentar e aceitar? Não tem que sentar e aceitar, não. Você tem que colocar a cabeça para funcionar e tomar medidas para que a coisa mude de verdade, né? Se existisse uma fórmula mágica, Andréia, eu já tinha tomado faz tempo. Eu tô estudando em busca Onde dela, é a tá? fonte? Eu prometo que talvez daqui uns 15, 20 anos eu chegue próximo a ela, né? Uhul! Vamos torcer, ó. Essa inteligência artificial aí, quem sabe, né? Quem sabe, Engarrafar e Nada é vender. impossível. Isso aí. O que a gente pode fazer com relação à alimentação, né, Andréia? Então, assim, começa a diminuir os nossos estoques de proteína. A nossa massa magra começa a cair a partir dos 35 anos. Então, assim, a gente tem que fazer uma poupança, né? A gente poupa tanta coisa, a gente tem que começar a prever isso antes. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, da nossa massa magra, ali a partir dos 35 anos já, né? Com 20 anos é tudo mais fácil, o metabolismo responde mais rápido, você vai pra academia, malha, emagrece, né? Ganha massa. Tudo muito fácil. Tem uma ressaca, recupera rapidinho, né? A partir dos 30 a coisa começa a mudar. Mas a partir dos 40 a coisa é bem mais forte, né? Eu acredito. Então, assim, você começa a ter um ganho aí de mais ou menos 700 gramas ano de peso. Não se você for botar na ponta do lápis aí, não é uma coisa exagerada. Mas a gordura se acumula em locais específicos. A barriga, o culote, né? Justamente porque é o local onde a gente tem receptores de hormônios femininos que começam a decair. Então, a gordura começa a se acumular nesses lugares indesejados.
Tá aí a chave, gente. Então, assim, a gente tem... onde existem receptores. Isso. Assim como as síndromes geniturinárias, né? A mulher com os escapes de urina, todos relacionados a esses hormônios, né? Que tendem a diminuir. Então, a questão não é fórmula mágica. É praticar atividade física e ter uma alimentação equilibrada, né? Com antioxidantes, vitaminas, minerais e proteínas. A gente precisa de um consumo de proteína adequado ao nosso peso e à nossa idade. É isso que eu ia te perguntar agora. A gente fala de consumo de proteína, mas ninguém sabe quanto consumir. E isso muda, vai variar de acordo com o peso e a atividade que aquela pessoa desenvolve durante o dia. Atividade a gente considera a atividade diária dela, do trabalho, né? A pessoa tem uma taxa de metabolismo basal, que é o que ela precisa para ela viver, respirar e existir. Mas o trabalho... Que é o que o Cleiton está fazendo agora. Ele só está existindo. Eu estou existindo. Tá gastando umas poucas calorias aqui. A gente tem a nossa taxa, a gente soma isso, esse gasto energético, né, do nosso dia a dia, mais a taxa de atividade física. Tá. Então, a gente precisa somar esses 3 montantes para saber qual é a nossa, né, o que a gente precisa consumir. E essa questão de acúmulo de gordura também tem a questão de gasto, né, o consumo com o déficit calórico. Porque você também não pode consumir mais e gastar menos. É matemático. É matemático. E isso não adianta, tá, gente? O corpo mostra. Não adianta você falar, não, mas eu não consigo. Eu faço a dieta certinho, eu sigo. Não segue. Não se engane. Lembra do podcast do Tony? Ele falou assim, você não faz porque eu tô vendo. Tem que ir pra algum lugar. Não faz. As pessoas procuram um nutricionista, um educador físico, um endócrino, um médico. Ai, doutor, eu quero emagrecer. Se você não quiser realmente, não vai ter resultado. Porque não é a gente te dá o caminho. Mas quem faz o milagre acontecer é você, não existe. Não é fácil realmente, porque mas o Tony veio aqui e fez a proposta e eu comia tudo errado. Comia pouco, mas comia errado. E agora eu como, não vou dizer muito, eu como mais do que eu comeria. Mas é uma comida que agora eu acostumei, que é o tal dos 21 dias, enfim, que todos os médicos comentam, enfim. Eu acostumei com isso, não sinto mais a falta daquilo que eu comia antes, e hoje eu posso me dizer que eu me sinto bem nutrido. Tem uma diferença, né? Que a gente já falou. Comer e nutrir-se, né? Eu me sinto, parece que agora eu como e encho o tanque. Tá vendo? Mas é difícil. Tem a mente, né? É difícil, até você pegar mente precisa ser trabalhada. É como acordar, escovar os dentes, tomar banho. Você precisa ter estudar para um vestibular ou para uma faculdade. Gente. Alimentação é hábito. E eu acho que o que mais você, como nutricionista, se depara é com as reclamações. Eu não consigo. Eu não gosto disso. Não vai dar certo comigo. Não é? É isso, é sempre. É o que eu falo. É que nem você falar atividade física para a pessoa, né? Eu não gosto de musculação. Mulheres que têm 40 anos ou mais, esquece o não gosto. Não existe não gosto para nós. A semana tem 7 dias. Se você vai para academia 2 vezes por semana e os outros 5 você faz o quê? Não tem. A matemática é simples, a conta é básica. A mulher acima dos 35 anos precisa, no mínimo, 5 vezes de atividade física de força por semana. 5 vezes. Nós no mínimo. Vamos entrar agora nessa pergunta, tá? Por que os exercícios físicos se tornam tão importantes a partir dos 40 anos e quais os cuidados com a nutrição precisam ser tomados para ter bons resultados nos treinos? Porque não adianta você só ir treinar. Não. Se você vai treinar sem consumir boas calorias, você não vai ganhar nada. Não. Na verdade, as pessoas ficam muito preocupadas com o peso da balança. Foi o que a gente estava falando, né? Gente, olha no espelho, olha nas suas roupas, né? O que você está vendo? Você precisa se amar, se gostar perante o espelho. Porque você vai na academia, por exemplo, eu quero aumentar massa e quero perder gordura. Sonho de todo mundo. Né? Dá pra você conseguir as duas coisas? Sim, ok. Com uma dieta equilibrada e atividade física certa. Mas assim, as pessoas vão lá e se matam fazendo 2 horas de cardio. Principalmente mulheres acima de 40 anos, tá? Não adianta. Você precisa ter músculo. Por quê? A pele fica flácida a partir dos 40 anos. A pele fica
ela fica enrugada, começam Opaca. a aparecer a celulite sem brilho, sem viço. Então, você precisa dessa massa magra para você se sentir bem. E, às vezes, você tá naquele processo de emagrecimento. Na verdade, você tá ali trocando a massa, né? Você tá trocando a sua gordura por músculo. Mas eu não perdi 1 quilo na balança. Gente, você já foi lá, colocou aquela calça, foi na frente do espelho e viu quanta medida você reduziu, né? Então, atividade física é de suma importância. A musculação nessa faixa etária é essencial e não adianta 2 vezes por semana. Tá? Eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. A partir dos 35 anos, é 5 a 6 vezes por semana na academia. Cardio todos os dias? Pode ser, meia hora, 1 hora, leve a moderado, não precisa ser aquele cardio exaustivo, intenso, porque o cardio vai fazer o quê? Vai ajudar você a definir a musculatura que você está criando embaixo. Você não precisa derreter na esteira. Não E não vai deixar o seu metabolismo parar, né? Não. E o quanto mais músculo você tem no corpo, mais energia, mais caloria você queima durante o dia. O seu metabolismo muda com o músculo, né? A gente percebe no processo de emagrecimento que vai mudando mesmo. São fases, né? Para quem não sabe, eu estava bem acima do meu peso. Até a Fernanda me viu hoje e falou, nossa, né? Maravilhosa! Me senti. A nutricionista olhando para mim falando isso. Se você não está motivado, segue aí, Andréa Barbosa Oficial. Todo dia, se você vai ver ela na academia, se você não for... Só não vou nos dias de podcast, porque a gente queima massa cefálica nesses dias para poder organizar tudo, a gente tem que produzir algo para eles também, né? Exatamente. Mas compensa depois. Sim, porque eu treino de segunda a domingo. Eu só falho nos dias que realmente tem necessidade, porque a academia, para mim, ela se tornou uma obrigação diária. Por que eu fui para academia? Agora, aproveitando você como nutri aqui, para você poder entender. Eu não ouvi uma pessoa me dizendo isso. Você precisa ir para academia depois dos 30 anos para construir massa. Eu não tinha uma pessoa me falando isso. Então, eu esperei a doença chegar. Olha que bárbaro isso, né? Aí, quando a doença chegou, o médico olhou para mim e falou assim, você precisa de músculo. Você precisa treinar. Você precisa levantar peso para construção de músculo e fortalecimento e construção de ossos. Com certeza. Porque não é só muscular, também tem a parte óssea. Claro. Né? E as pessoas esperam a doença chegar para tratar, ao invés de prevenir. Isso aí. Então, quando a doença chegou, eu falei, bom, agora eu não tenho escolha. Né? Então, enquanto eu tinha escolha, eu protelei. Mas depois que eu não tive mais escolha, então o que eu fiz? O meu caminho é esse. Tudo que eu vou fazer depois do meu horário convencional de trabalho é pensando na minha 1h20 de treino. Depois da academia eu faço. Depois, porque quando eu não vou, eu me sinto, putz, eu não cumpri minha obrigação hoje. Sabe? Tá faltando alguma coisa no meu dia, na minha vida, né? E aí eu falo assim, para você que não gosta de treinar, que foi exatamente o que a Fernanda falou aqui, eu também não gosto. Mas eu vou. Porque aquele 1% todos os dias que você precisa se doar, que você precisa estar presente para a pessoa mais importante, que é você. Ninguém faz para você o treino. Ninguém vai lá e você vai pagar alguém para treinar para você. Você até pode fazer isso, perdendo dinheiro e se incomodando, sendo uma chacota na vida de alguém, né? Aí vai ser piada. Mas, enfim, faça por você. Não precisa fazer por ninguém. É só por você mesmo. Então, eu esperei essa doença chegar. Só que depois, o resultado, ele demora um pouco a aparecer, né, Fer? Demora, não é da noite pro dia. Não adianta você querer ir na academia achando que vai... eu vou ficar definida daqui 2 dias. A minha dieta, daqui 1 semana eu tô perfeita, linda, maravilhosa. Gente, é um processo. Quando a pessoa atinge ali 6 meses, 1 ano, né, em dieta, né? Isso é pra vida, é um planejamento alimentar pra vida. A gente nem pode levar como dieta, porque o nosso cérebro, ele nos boicota, né? Ele sabota a gente. Então, a gente tem que levar aquilo como se fosse... Lifestyle, né? Isso aí. Aí a tendência de você permanecer nisso é muito maior.
Agora você faz 1, 2 meses e abandona, pode esquecer que você vai voltar. Então, assim, você tem que ser persistente ali, pelo menos 1 ano. Aí depois a coisa vai fluir naturalmente. Então, deixa eu te contar, porque eu também fui bem sacana comigo nesse sentido. Eu achei que só treinando para comer estava tudo bem, então eu tinha que fortalecer minha musculatura, eu vou treinar para comer, né? Aí, o que eu fiz? 1 ano, 12 meses, eu tenho tudo isso contabilizado. 12 meses eu indo para academia, treinando com personal, me arrebentando com treino tipo de bodybuilder, assim. Saía da academia, ela ia comer. E aí, você sabe o que eu ganhei com isso? Eu não perdi peso, eu só ganhei peso. Porque eu construí músculo e não perdi gordura. Comeu um x-ratão. Por que eu... Mas, André, você não treinou? Não foi pesado? Não fez musculação? Sim, bebê. Mas eu não fazia dieta nenhuma. Nada. Simplesmente eu usava o jargão, que era confortável para mim. Eu treino para comer. Eu conheço várias, assim. Várias pessoas, assim. Não é só você, Andréia. E a maioria dos pacientes que vem no consultório são assim, ai, mas eu não perco peso, meu peso da balança não muda, eu treino todo dia. Acha que o treino é milagroso, né? Então, eu sempre digo assim que, me corrija, por favor, se eu estiver errado, 80% é boca, o restante é treino. Isso, 80% é construído na cozinha, né? Na alimentação. E não adianta, se você... mas fazer dieta. Gente, fazer dieta não é esse bicho de 7 cabeças que vocês pensam, não? E não adianta se privar de comer, né, Andréia? Até porque olha que nós temos aqui pra comer hoje. Adianta, né? Não adianta se privar da comida. A comida, ela é conforto pra gente, né? Só que você não pode usar a comida como fuga. Aí que é diferente, né? Você tá estressado, você come. Você tá triste, você come. Você tá alegre, você come. Eu ganhei hoje lá, eu vou comer. Eu aprovei e vou comer. Prêmio. Vai se premiar. Então, assim, tudo é comida, né? Então, você tem que saber dosar. E isso senão você merece sempre, né? Não, merecimento é sempre, né? Eu mereço tanta coisa sempre, mas eu não me permito. Eu mereço um Pix de 50 mil. Eu mereço tanta coisa, mas, né? Isso é bíblico. Tudo você pode, mas nem tudo te é lícito. Isso mesmo. Entendeu? Isso é bíblico. Aí, mais um corte, hein? Pega esse corte. Ô, editor. Produção, fica atento. Então, assim, eu só percebi a mudança de fato depois que a gente se conheceu, inclusive. Que você viu como é que eu estava. Eu não estava feliz daquele jeito, né? Embora todo mundo fale, mas não parece. Para mim e para o meu espelho, parecia. Né? Que sabe o que não parece? Quando você começa a buscar subterfúgios e artifícios para se esconder. Então você busca o teu melhor ângulo para esconder uma gordura indesejada, você busca as melhores cores que te favoreçam para esconder aquele pneuzinho que está ali saltando e gritando. Você não fala mais sobre peso, dieta para as pessoas, né? Você não fica mais em evidência porque você está querendo se esconder. E você entra numa depressão interna. Né? Isso. Você não deixa isso transparecer. Não, para os outros você está sempre feliz, está satisfeita com o que você tem, né? Exato. Com o que você vê. Exato. Mas e dentro? O conflito que está dentro de você, né? E eu tenho certeza que tem muitas mulheres nessa exata situação e nesse exato momento que estão nos assistindo agora. Então, para você, não tem nada aqui que não é da realidade, porque eu passei pelo processo, né? A Fernanda está aqui para falar sobre esses assuntos, porque ela também quarentou, né? Então, e eu também passei por todos esses processos que você está falando. Quando eu voltei a estudar, fui fazer medicina, né? Então, eu consegui manter o meu peso a faculdade toda, eu conseguia treinar. O treino era a minha estabilidade emocional. Só que daí eu voltei, como eu fiz faculdade fora, eu voltei para o Brasil, né? Voltei para o Brasil, não fui morar no Paraguai. Mas eu preciso revalidar o meu diploma, né? Então, eu me tranquei no quartinho do estudo. E aquilo ali foi a desculpa para eu não ir mais na academia. Eu nem comia.
O tempo que eu tinha para comer, às vezes era um docinho. Tudo eu errado. ficava 16, 18 horas sentada estudando. Uhum. Aí você fala assim, a Fernanda engordou. Fernanda engordou, gente, 15 quilos. Mas a Fernanda está recuperando, né? Uhum. Mas eu sei onde está o problema. Uhum. Porque eu sempre fui a pessoa que eu me cuidava. Sempre estava em movimento. Isso, atividade física, alimentação. Eu sei exatamente aonde o calo aperta, né? Uhum. Então, eu não comia e eu engordava. Daí as pessoas falam, mas você não come, você engorda? Gente, meu metabolismo era o metabolismo que estava sempre trabalhando. E de repente nada ele mais. Parou. Uhum. Tudo que eu ingeria, ele queria reter. Segurava, né? Não tinha mais estímulo nenhum, era então, só pouca comida entrando. Muitas pessoas, inclusive a nutricionista, passa por isso. E você pode falar com qualquer nutricionista. Quem nunca, né? Quem nunca passou por um problema? É porque aqui é vida real, né? Claro, a gente não tá aqui é pra real. esconder os Não, problemas não da tem que gente esconder, de ninguém. tem que falar Então a quer dizer que o nutricionista pode ser um pouquinho gordo, não é mesmo? Temporariamente. Se ele quiser temporariamente, tá tudo certo. É igual o cara que tem um carro e ele é mecânico e o carro dele quebra. Isso. Temporariamente, por que eu digo? Porque assim, a gente também passa por problemas, a gente sangra, a gente chora. É porque né? todo mundo é humano, né? A gente se deprime. Nutricionista pode ter tido um período que fica um pouquinho mais gordinho, voltou. O cara que é personal, não sei o que, o cara que é dentista, enfim, qualquer uma das situações a gente passa e às vezes isso fortalece mais, a gente sente, provavelmente você vai saber muito mais entender alguém que te procura que passou por aquilo. Mas o importante é saber o caminho de volta. Isso, né? Realmente. O importante é saber o caminho de volta. E nesse caminho de volta, você calçar a tua sandalinha da humildade, né? Se olhar no espelho e falar assim, bora gordinha queimar os bacon? Entendeu? Simples assim. Não é pra deixar pro Pururucá, não, gente. É não. pra queimar ele. Não deixa Pururucá. Você também falou, além, eu não sei, podemos de repente trocar um pouquinho de assunto? Ou vamos continuar? Eu tô existindo aqui. Tá existindo? Tá bom. Então, só respira, Cleiton. A gente vai debatendo aqui o que Tá bom. Então, assim, falamos sobre a importância da atividade física, falamos que você não deve esperar a doença chegar para começar a tomar uma atitude, né? Falamos da importância da nutrição, né? Que é uma boa alimentação durante esse processo de ganho de massa magra, massa muscular, e que o peso da balança não é importante nesse processo, porque vai existir uma troca, certo? Agora eu gostaria de que você falasse um pouquinho também sobre a carga horária de sono. Porque as mulheres de 40 anos acima, já existe uma predisponibilidade de começar a entrar numa menopausa, certo? E é muito, eu sempre digo assim, já falei, vou repetir, eu acho muito injusto isso. Porque o sono é algo tão reparador e nesse processo, a mulher, eu falo até por mim, né? Porque eu entrei na menopausa, passei, né, essa linha, e existe uma falta de sono muito grande. Eu não tenho sono para dormir. Se eu te falar que eu estou do mesmo jeito que você, mas assim, aprendendo a lidar com isso, aprendendo a dosar o meu sono, né? Não existe o ideal para mim que é o mesmo para você. Né? Isso é legal das pessoas saberem. Então, aquele mito, você tem que dormir tantas horas. Depende de quem você é. Isso, entendeu? Depende da tua rotina, do teu trabalho, do horário que você vai dormir, tá? Porque, e vamos falar também de como o sono veio mudando com o passar dos anos, né? Sim. Vamos dar o exemplo lá do vovô da roça e o vovô urbano. As pessoas deitavam cedo, 3 horas depois do sol se pôr, as pessoas estavam dormindo. Verdade. 8 horas, 9 horas, a nem produção do hormônio, do sono, melatonina, lá no pico eles já estavam deitados, né? Entravam no sono profundo, que chama de sono REM. Esse sono é o sono reparador, é o sono que descansa, né? Aí, antes mesmo do sol estar a pino, né? Eles já estavam de pé, já estavam trabalhando. Acordavam o galo pro galo cantar. Isso, com certeza.
Eles não queriam saber. Já iam fazendo chimarrãozinho. Eles acordavam o galo pro galo cantar. Sei, vamos lá, galo, canta. Tá na hora de você acordar. Hoje em dia as pessoas Adorei. ficam como? No soneca. É. E o dedinho no soneca. Por quê? Isso. Né? Por quê? Por quê? Fala pra nós. As pessoas não acordam e abrem a persiana do quarto e vê a luz do dia entrar. As pessoas vivem em caixinhas, trabalhando em salas Quando abre é um fechadas. vampiro, né? Ai, meu Deus. Derrete. Vivem em caixinhas, em salas fechadas. E muitas pessoas nem vê a luz do dia, nem vê Não o sabe nem quando é dia ou anoitecer e noite. amanhecer. Entra no trabalho, sai do trabalho, verdade. vai pra casa e nem vê o sol nascer e se pôr, Uhum. certo? Uhum. Então aí tem uma baixa ali da produtividade depois do almoço, tem uma baixa da produtividade no final do dia, aí vão treinar, vão fazer as coisas, né, da rotina. Quando é 10 horas da noite a pessoa tá, Acesa. ah, meu Deus, vou começar a minha vida agora. Que horas vai dormir uma pessoa dessas, Me gente? identifico. Né? Vai dormir meia-noite, 1 hora, quem diz, né? O hormônio, a melatonina, não foi produzida. Vai deitar, como é que você quer produzir o hormônio necessário? Pois né? é. Essa é a pergunta. Como produzir o hormônio necessário? Como Então, não aí acordar você tem- derrotado, né? Então, assim, você tem a ajudinha Sim. da suplementação, né? Isso é legal. Uma dose pequena de melatonina, um pouco de magnésio, mas tudo Isso é conforme legal. orientação médica Isso. e nutricional, tá, gente? Não vão sair por aí pegando Comprando isso e melatonina, fazendo. comprando magnésio. Ai, porque eu escutei no... né? Não, você Uhum. tem que ser orientado por um profissional, Uhum. tá? Então, hoje, as horas de sono, assim, depende pra você. 6 horas você tá descansada, Nossa. 8, mas o mínimo é 6, o máximo, né? A gente fala no máximo 8. Uhum. Eu, com 5 horas, estou descansada, tá? Eu também. Agora, 5, se 6 eu horas. deitar, Eu também, se com eu 6 for horas eu já tô... Se eu for dormir 1 hora da manhã, gente, eu sou imprestável no dia seguinte. Agora, se eu durmo até as 10 da noite, eu acordo às 5 da manhã, eu destruo o mundo, eu mundo revoluciono o mundo. Porque eu entro no sono Caramba, profundo, Que legal. que é esse sono mais cedo, porque o meu hormônio já está sendo produzido, né? Aham. E o meu rendimento no outro dia é outro. Que legal que o Bom doutor, é se conhecer. doutor né? Manuel também falou disso. Ele comentou sobre isso. Sobre essa questão do A sono questão das de pessoas. você dormir antes das Até 10, dormir né? antes da meia-noite. O Antes sono da que meia-noite. você tem antes da meia-noite é melhor. Melhor. E ele equivale realmente à hora de sono. Agora, o sono depois da meia-noite não equivale a 1 hora de sono. É. Então, se você dorme 2 horas, você está dormindo 40 minutos a 1 hora só. Esse Olha o sono tapa na depois minha da... cara. Eu tô meia-noite. apanhando aqui hoje, gente. Apanhando bonito. E eu, pode bater, que eu tô ouvindo, tô aprendendo. Então, a gente tem que ter essa consciência de querer ser mais produtivo nesse horário mais cedo, né? Uhum, E deixar a noite para realmente descansar. Né? uhum. Vou pra academia. Gente, academia no horário da manhã é o melhor horário do mundo. Mesmo que as pessoas falem assim, mas a minha vida é tão corrida, eu não consigo. Não consegue porque não vai dormir cedo. Não dorme consegue, cedo. não consegue acordar. Exatamente. Daí não consegue acordar. Aí Tem depois que mudar, né? vai pra academia à noite, tá lá ligado de noite, porque trabalhando. Daí depois não descansa, acorda emprestado. Você no outro dia. despertou os hormônios dentro de você, né? Depois do teu treino, né? Aí é complicado o negócio. Porque daí você quer chegar em casa, faxinar, lavar, limpar, sair, conversar, Pintar, produzir, tocar telha. tocar violão, entendeu? Você quer fazer tudo, né? Infelizmente é assim mesmo. Mas essa é a nossa rotina. Agora, para dar uma ajudinha, além disso que você falou, tem alguma outra situação, por exemplo, eu posso tomar um chazinho morno antes de dormir, que daí meu corpo já começa a entender do relaxamento. Tem alguma técnica Tomar um banho assim? morno, Toma sei lá. toma um banho morno. Tome banho todos os dias, na verdade. Gente, por favor, né? Pelo Todos os amor dias. de Deus. O que eu tomo depois do treino? Banho, tá, gente? Não precisa tomar whey. Toma banho. Depois do banho. Depois do treino, o que eu tomo? Banho, gente. Eu toma achei banho. que fosse só sábado banho. Não, E o sábado que chove, você não sai de casa, não precisa não tomar precisa banho. tomar banho. Brincadeiras à parte, né, Aham. gente? Mas realmente, esses momentos de relaxamento, uma leitura que acalma, o chazinho, uma luz mais baixa em casa, né? Uhum. Porque se você deixar todas as luzes da casa acesas também, aquilo ali não rebaixa o teu nível ali De cortisol. né? E a melatonina você não consegue produzir melatonina. Uhum. Então, vai pro teu quarto, lê o livrinho, toma um chazinho, né?
Consulta nutricionista, pede principalmente. Pede uma ajudinha. Pede uma dieta, pede uma ajuda, pede uma rotina. Né? Isso é rotina. Uma rotina. Fer, eu gostaria que você falasse assim, por exemplo, uma coisa básica, sem receita, né? Você não está dando uma receita para ninguém, porque cada um é cada um. Mas, por exemplo, assim, eu posso, uma mulher como eu, depois dos 40 anos, eu posso ir para a academia, eu posso fazer o meu treino sem comer nada, em jejum, por exemplo? Se você treina em jejum e se sente bem, por que não? Agora, você tem que analisar, cada um tem que analisar como se sente. Se você não vai ter uma hipoglicemia, se não vai ter um rebaixamento, né, de consciência, ali, porque falta oxigênio, falta glicose, né? A pessoa ali desmaia. Passa mal. Então, assim, tem que ver a questão individual, tá? Nada impede de você fazer um treino em jejum. Eu, por exemplo, se eu treino muito cedo, eu prefiro treinar em jejum e me alimentar bem depois. Porque se eu vou comer algo, assim, eu preciso comer, né? Eu não consigo treinar. Preciso esperar umas 2 horas, pelo menos. Agora, se você não consegue treinar sem comer, tem que ser algo rápido, coisas que são facilmente digeríveis, né? Um shake, um carboidrato simples, né? Amassa uma banana com um pouco de mel, que tem glicose imediata, né? E a proteína depois do treino. Legal essa dica, porque hein, gente? Porque a proteína, ela vai se tornar algo de difícil digestão antes do treino. É melhor você comer ela depois do treino, porque você vai aproveitar ela melhor. A absorção vai ser melhor. A absorção muito melhor. E outra coisa, gente, mais uma dica. Você destrói fibras durante o treino. Então, a gente estava falando de sono. Você precisa de um sono reparador para você construir a sua massa magra. Então, uma coisa puxa a outra. Né? Não adianta você comer descansar, certo, né? E não descansar. Principalmente as mulheres acima dos 40 anos. Né? No final, eu vou deixar umas diquinhas aqui para vocês. Legal. Seguirem. Eu já tô aqui, ó, minhas orelhas já estão ligadas. Arrasta pra cima, arrasta pro lado, arrasta pra baixo, arrasta pra cima. Isso aí. Vamos lá, então. Agora a gente falou também sobre essa questão da carga horária de sono, que não é igual para todo mundo, né? E que isso deve ser respeitado. E que para você poder entender melhor como que você vai calcular essa sua carga horária de sono, como que você vai se sentir bem, ou o que comer antes, o que comer quando acorda, procure a sua nutricionista, procure a nossa nutricionista, né? Outra coisa, agora nós precisamos falar sobre uma questão que mexe muito com a cabeça das pessoas e nós já falamos aqui em vários podcasts, só que hoje a gente está falando voltado para nutrição. Então, nós não podemos deixar de lado também. Você já tocou no assunto das taxas hormonais, né? Então, a pergunta que me fizeram para transmitir para você foi: as taxas hormonais mudam muito de acordo com os anos. Vai passando os anos, vai mudando. E cada ano decai, parece assim, drasticamente. Né? Então, se você tem 40, é uma situação. Depois dos 45, misericórdia. Tenha dó das mulheres depois dos 45. A nutrição, ela tem algo a fazer para amenizar isso ou não? A nutrição ajuda na questão dos sintomas, né? Desse estresse oxidativo que as células sofrem, né? Porque o que envelhece são as células do nosso corpo, né? Então, a gente consegue ajudar o corpo, mas sempre indicado o acompanhamento com o endocrinologista para você fazer essa reposição hormonal. Porque tem mulheres que conseguem, sim, com alimentação equilibrada, passar por essa fase. Por quê, Andréia? Porque elas já vêm desde cedo cuidando desse estresse metabólico. Prevenção. Né? Então, mulheres, por exemplo, as mulheres mais velhas de antigamente, porque Sim. Hoje os 40 são os 20, né? De antigamente. Até a aparência das pessoas, né? Então, antigamente as mulheres realmente tinham sintomas, aqueles fogachos, aquela inquietude, e nada melhorava. Então, tinha que ser feita a terapia de reposição hormonal mesmo, né? Existem os prós e os contras, mas, beneficamente,
o que a terapia pode trazer para a mulher é muito melhor do que essa sensação. Mas as mulheres que já vêm se cuidando conseguem com a alimentação, sim, reduzir muito desses sintomas. Desde que os hormônios não estejam muito baixos, né? Porque tem que começar desde cedo. Ali, a partir dos 35 anos, já tem que começar toda essa etapa de manutenção de massa, a questão de antioxidantes. Isso é muito legal. A partir ali dos 35 anos, para conseguir levar isso até o final, né? Nossa, isso é muito importante, porque eu vejo isso nitidamente o que você está falando agora. As mulheres que eu conheço, que já estão nessa fase aí dos 60 anos, por aí, elas passaram um perrengue com a tal da menopausa e os sintomas que a menopausa traz, que me dá, assim, até arrepio. Eu vejo a minha mãe, pela minha mãe, né? Quando a minha mãe tinha 40 anos. Eu falo assim, gente, eu não me considero uma senhora, né? Com 40? Eu tô na minha jovialidade, eu posso ter cabelo branco, mas eu ainda sou jovem, meu espírito é jovem. A tinta cobre, baby. Mas a minha mãe, eu lembro exatamente o que ela sentia, eu lembro dos relatos dela. Aqueles calorões, aqueles incômodos, né? Aquela inquietude, sempre irritada, e não dorme, e acorda cedo, e quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e nada tá satisfeito, né? E hoje não, hoje a gente consegue controlar muito bem graças a essa prevenção em saúde. Para você ter uma ideia, eu só soube que estava na menopausa pelo exame clínico, porque eu não tenho sintoma de fogacho, não existe em mim. Eu comecei a sentir esse desconforto de inquietude, a falta de energia. Eu tinha falta de energia. O sono acabou meu sono, assim. Eu deitava na cama por deitar, né? E libido também, né, Andréia? E vai destruindo a vida da gente, assim, né? Até que comecei a fazer o acompanhamento e falei, eu me nego a passar por isso dessa forma. Eu sei que eu vou envelhecer, mas não precisa ser com falta de qualidade. A gente não precisa ter falta de qualidade de vida. Entregar. A gente tem que ter qualidade para seguir. Com essa mente, a gente tem que ter qualidade de vida para poder colocar tudo isso em prática. Você pode envelhecer, mas ficar velho não. Isso mesmo. O meu espírito sempre vai ser jovem, meu corpo, né? Eu vou dar jovialidade Começa no meu aqui, corpo, né? Começa aqui. Na mente. Então, aí entra o primeiro passo, né? Você não está tendo o sintoma do fogacho, mas você está percebendo outras coisas. Já procura entender, já procura um médico, endocrinologista, procura uma nutricionista, já começa a trabalhar ali junto em sintonia, porque, gente, quando você integra as áreas, o ganho é muito grande. É muito grande. Não dá para tratar só uma parte de você. Não. A gente não é só um braço, né? A gente é um todo, né? Tem que ser, assim, isso é amor ao seu corpo, amor à sua vida, né? Exatamente. Você seguir a vida com qualidade. Eu até brinco que amor próprio não é só quando briga com o marido, quando briga com a esposa. Amor próprio é se cuidar. É se cuidar, gente. Não é só postar lá. Tô bem, não, você tem que realmente estar bem. Esse tem que é bem relativo, é bem complicado, porque as mulheres, elas acabam não se permitindo sentir tristeza, não se permitem sentir indisposição, não se permitem chorar, não se permitem ter um dia de folga. Sabe o que eu ouvi esses dias, tocando nesse assunto, aproveitando o gancho? Eu ouvi assim, o nosso ritmo de vida, ele é tão frenético, que quando você se permite ter férias, você se sente culpado por estar parado. Uma cobrança, né? Uma pressão externa. Eu fiz uma prova de revalidação e eu sou aquelas assim, não, gente, vai dar certo, tá tudo certo. Confia, Deus tá ali na frente, né? Isso mesmo. Eu fiz as 2 provas, assim, confiante. Chegou no último dia, eu sentei na cadeira, tava todo mundo rindo, né? Você chorando. Fernanda, calma. Eu falei, deixa eu chorar, daqui a pouco eu tô bem. Eu preciso chorar. Extravasar. Você tem que extravasar isso. Você tem... E outra coisa, as mulheres não admitem que tem depressão, que tem transtornos de ansiedade e deixam isso lá pra frente. Depois tem que pôr uma máscara pra dizer que tá bem. A conta vem pior, gente.
É igual aquela questão que você não pode, por exemplo, no dia parar um pouco pra não fazer nada. Eu quero ficar, tipo, meia hora sem fazer nada. Ah, você não tá fazendo nada. Ah, mas como você não tá fazendo nada? Cara, eu quero meia hora. Só pra ouvir uma música, ou só pra eu sentar na frente de casa, ou só pra passar a mão no meu cachorro, ou só pra ficar com meu marido, com a minha esposa. Porque a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, a gente sempre tem que estar inovando. Meu Deus. Por quê, né? Eu vejo isso muito também. Não é um assunto, né? mas eu vejo isso muito também. Isso passa até dos mais experientes de vida para as crianças. Nossa. A criança tem que nadar, fazer isso, não sei o que, violão. A criança, calma, gente, calma. Gente, é uma criança. Calma. Tem que viver. Aí já vai E acumulando. quando ela chegar na fase adulta, ela não viveu Aí já vai a infância acumulando. dela. Aí ela vira adulta, ela tem não sei o que. Eu levanto essa bandeira sempre, né? Porque de graduação eu sou pedagoga. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu defendo muito o viver as fases. Desde teu nascimento, ou a tua concepção, vamos lá no útero materno, desde a tua concepção, nós somos seres de fases. E a música é verdadeira. Nós somos seres de fases. Com certeza. Tá? Então, desde que você foi projetado por Deus e foi concebido pelos seus pais, você iniciou a sua fase de vida, porque a gente pode, acredite quem quiser, pode ter outras vidas, não sei, né? Isso é muito de crença de cada um. Mas você foi concebido e iniciou suas fases ali. Viva as fases, se permita viver as fases, sinta as fases, passe por elas, seja presente nelas. Porque se você pula uma fase, ou se você obriga uma criança a pular a fase de vida, ali na frente alguma coisa acontece. A conta vem. Acontece. Não é um processo de trabalho isso. Um processo de trabalho, você começou, pulou uma fase do processo, você vai ter que voltar na etapa inicial para poder conseguir continuar para dar certo. Na vida não existe voltar na etapa inicial. Né? Na vida existe depois transtornos causados por isso. Existem depois depressões muito profundas e severas, medicações com perdas altíssimas, porque você ganha por um lado, mas você perde muito por outro também. Então, viva. Eu digo só uma coisa para vocês: aproveitem cada fase da vida de vocês. Tá triste? Chora, como a Fernanda falou, eu precisava parar e chorar. Eu precisava extravasar aquela energia. Me deixa chorar, depois eu me recomponho e sigo. Me deixa, me esquece. Me esquece, depois respira Sai fundo, né? Um rímel nos olhos, uma base, e tá tudo bem, a gente tá feliz de novo. Mas precisa fazer isso. A gente precisa se permitir, porque nem todo dia a gente tá bem. Nem todo dia. A vida não é o Instagram e o TikTok. Não, isso, gente. Não é, não. A vida real, ela é mais dura do que deveria ser. Né? Ninguém falou pra gente que tem um ensaio para você saber viver. Você simplesmente está aqui para viver. Então, esteja de fato aqui e tá ruim. Tira um proveito dessa fase que não tá tão boa também. Porque se tá acontecendo isso, é porque você precisa passar. Né? E não é outra pessoa que vai passar por você, é só você mesmo. Então se permita estar em cada etapa, porque senão lá na frente o bicho pega pro teu lado também, né? Exatamente. Então isso é muito importante. Agora tem uma coisa que a gente tava falando lá sobre humor, né? Tem gente que já nasce de mau humor. Vamos ser bem sinceros. Conheço vários. Tá vendo? Você conhece alguém que já nasceu de mau humor? Já nasce meio pincher? Nossa senhora, nem me fale isso. E eu falei do Pinter de novo. Pinchers do Brasil, queremos vocês aqui. Os donos de Pinter, eles devem estar te odiando. Eu vou seguir agora os donos de Pinter. Sigo todos, né, Cleiton? Mas assim, nada contra, né, gente? É que ele gosta de raças maiores e o Pinter é um cachorro mais... já me morderam alguns. Já morderam? Então é trauma. Pronto, falei. Vamos lá. Mas a gente tava falando sobre humor. E eu ouvi dizer, e você também comentou aqui, que o nível de humor e de tolerância das mulheres depois dos 40 anos muda. Você concorda com isso ou isso é mais um mito ou especulação? Concordo. Isso acontece de fato. Acontece sim, justamente por essa queda hormonal que a mulher tem. Né? Como é que a mulher vai ficar sem os hormônios que deixam ela bonita, né? Que dão força para ela? Óbvio que ela vai ficar mal-humorada. Ela não tem mais aquilo, né?
ela tem a rotina estressante do trabalho, da casa, dos filhos, do marido, né? Os maridos se incomodam, tadinhos, o meu é tão bonzinho, gente, não posso reclamar dele, tá? Mas é uma rotina frenética, e com essa baixa hormonal, tudo isso afora de uma maneira muito grande. E a sensação de ter que dar conta de tudo isso, mesmo se sentindo tão judia mal. mais ainda. Uhum. E assim, as mulheres não procuram ajuda, elas acham que podem enfrentar tudo sozinhas. Então, aí é que tá. Sabe por quê? Só vai se dar conta a hora que o boi foi com a corda pro brejo. Porque, assim, é tão sutil, os sintomas vão acontecendo de uma maneira tão sutil, que você, às vezes, eu falo por mim, você, às vezes, fala assim, não, acho que é porque eu trabalhei muito essa semana, tô muito cansada. Você percebe no limite da situação, né? Não deixe enxergar no limite. Uhum. Então, essa questão de constância, tanto da alimentação, da atividade física, isso tudo é remédio, né? Não é um medicamento propriamente dito, mas é uma prevenção para tudo isso que a gente está falando. Então, é como tomar banho, escovar os dentes, ir ao trabalho, à escola. É toda essa questão da tua rotina mesmo alimentar, que vai te prover a saúde e de atividade física. O problema, né, do incêndio é quando ele é grande, né? Quando aí ele é só uma fagulhinha, você paga com o pé. Pra você apagar, é só medicamento. E ele não começa grande, né? Não. O fogaréu não começa grande. E como eu falei, às vezes é tão sutil que você até confunde com outras situações. Como eu falei, minha falta de energia não é porque eu não dormi bem essa noite, né? Ou não tô dormindo bem, mas por que você não tá dormindo bem? Por que você não dormiu bem? Né? Por que você tá com essa falta de energia sempre? É constante? Por que você tá mais estressada? Isso. Será que é só teu trabalho? O teu pavio tá mais curto, você não tolera mais as coisas como você tolerava antigamente, né? Há tanto tempo atrás eu tolerava de um jeito, hoje eu vejo as situações de uma forma diferente, né? Você não tem mais o mesmo senso de humor, você não ri mais das mesmas piadas. Aí vem, nossa, como você tá chata, insuportável. Gente, eu já comecei a escutar isso. Ai, meu Deus, é verdade. Nossa, você tá chata hoje, você tá estressada. Eu sei. Eu falo, eu sei o que eu tô passando. E eu sei exatamente onde eu tenho que corrigir. Pra onde ir, né? Pra onde ir. O problema é que muitas vezes a gente vai dando prioridade para outras coisas e não pra gente, né? A gente dá prioridade para uma roupa para lavar, a gente dá prioridade para um passeio de alguém que quer fazer e você quer estar junto com aquela pessoa para viver aquele momento com ela. Você dá prioridade para ir para academia, você dá prioridade para um filho, você dá prioridade para teu pet. Mas para você não. Não se olha. Gente, a minha mãe, assim, ela dá prioridade pros... Ela tem 5 gatos e a minha cachorrinha, tá? Os pets dela são a prioridade dela. Quando a saúde dela tá explodindo. Ai, Fernanda, o que eu faço? Aí recorre a Fernanda. Mas daí não tem mais prevenção, né? Não é mais preventivo. É só tratamento. E com tudo isso vem dor. E não é só dor da tristeza, né? É física mesmo, é a né? dor física. Porque daí você já não consegue mais controlar só os sintomas, você já tem uma doença instalada. Então, aí vem aquela situação que a gente fala que muitas mulheres falam assim, nossa, eu tô ficando velha, porque cada dia aparece uma dor num lugar e eu não sei nem de onde vem. Mas é verdade. Eu dou risada porque a gente ouve mesmo. Sim, e é verdade. Você tá tranquilo aqui, de repente, do nada, te dá uma fisgada no joelho, teu joelho começa a doer, entendeu? É uma coisa assim muito aleatória. E realmente a gente fala que são dores, parece que o corpo doença da alma. Parece que o corpo tá instalando o driver do joelho, ele tá testando. Tem que esquecer um pouco esse lado científico da coisa, né? Você tem que pensar assim, é doença da alma mesmo, porque a gente, médico, trabalha com isso também. Também. Porque é muito estresse, é muita sobrecarga, você não dá prioridade pra você. É a mesma coisa. E vai adoecendo. É a mesma coisa que a gente tá falando aqui, né? Você tocou no assunto da alma, né? Você muitas vezes vai pra academia, mas você não vai pra igreja. E isso que eu acho legal você tocar no assunto, Andréia, porque é um pilar. Gente, eu tenho um psiquiatra, tá? Porque tem que ter psicólogo, psiquiatra, porque senão a gente não é ninguém. Não, a gente ainda não mais vive. Lidando com o problema dos outros. A gente
O médico em si, quem atua muito na área da problema. saúde também precisa se tratar. Então quero dizer que médicos precisam de médicos. Precisamos. Não fazem a própria cirurgia. Também não exagera. Deitada, me passa aí a motosserra. Mas Quem sabe uma aplicação de botox, quem sabe, mas a cirurgia não rola. Entendeu? as aplicações a gente até dá conta, né? É isso aí. Mas o resto precisa Mas de é o alguém. equilíbrio. É o corpo, a mente e o espírito. Uhum. Começa teu dia meditando, né? Nutrindo ele bem, Uhum. né? Dá tempo, tira um tempo para tua oração, né? Não sei se você é católico, evangélico, vai para a igreja, ora em casa, No que você acredita. do que você acreditar. Mas ore, reze, né? Se alimente bem, faça atividade física, trabalhe, Uhum. durma bem. São pilares. A gente acha, assim, são coisas tão fáceis, né? É. E a gente deixa de lado e a gente vai só pro medicamento. Eu falo que esse equilíbrio é você parar, porque como eu trabalho com mentorias também, né, de pessoas, esse equilíbrio é muito voltado para a tua roda da vida, né? Olha para a tua roda da vida. Qual é o lado dessa roda que está desequilibrado, que está faltando? Aí é onde você vai ter que atuar. Como é que está a sua diversão em família? Como é que está a sua vida social fora da tua família? Como é que está a tua religiosidade? Né? Como está a sua vida profissional? Você estagnou ou você está se profissionalizando? Você falou, não permitindo consigo evoluir, parar eu não de consigo, estudar. realmente. Né? Uhum. Nós aqui, toda semana, é um assunto diferente e a gente vem do nada? Não. A gente precisa estudar os assuntos para estar aqui debatendo com vocês. Entendeu? Porque nós somos leigos no assunto. Os especialistas são vocês. Mas nós temos que ter um nível de Tem que ter uma conhecimento. noção para conseguir debater. conseguir Falando igual conversar. médico, nós somos os vetores. Esse Cleiton, ele não olha, existe, não gente. existe. Mas é isso mesmo. É verdade, é verdade. Mas é isso Não é mesmo. fácil fazer isso. A gente ama o que a gente faz, mas a gente tem que preparar, pegar aquilo que veio de lá pra cá, dar uma mexidinha assim pra melhorar. Daí chega em vocês, aí vocês melhoram, eu jogo mais pra nós e volto pra lá. E aí cada um é uma especialidade diferente. É uma área que a gente não conhece. Muitas vezes a gente vai falar da mesma área da medicina, mas por um veio totalmente diferente, distinto, né? Nós já tivemos aqui a Nutri, né? Uhum. Ela veio para falar sobre nutrição infantil. Então nós falamos sobre nutrição infantil desde o início da nutrição, né? Ela deu várias dicas. Hoje nós estamos falando da nutrição voltada para as mulheres depois dos 40 anos, 35, 40 anos, que também é uma outra forma de nutrição. Cada idade tem a sua particularidade, Uhum. né? Tudo começa na infância, né, Andréia? fases. Mas você consegue atuar em cada etapa da vida, né? E cada fase é uma necessidade diferente. Isso totalmente diferente. Porque a necessidade que uma criança tem, né? Olha o Miguel, a hora que você chegou aqui. Meu Deus. ligadinho na tomada ali. Qualquer coisa para ele diverte. Tudo, a maquininha é nova, tá tudo funcionando, né? Tudo a pleno vapor. Nada dói, o sono é tranquilo, Bateria eles dormem 10, 11 horas por dia, tá tudo certo. Tudo certo. Às vezes né? dorme 20 minutos, a bateria vai lá em cima. Nossa, né? Carregam fácil, né? E aí, olha, eu que sou a mais velha aqui da sala hoje, né? É totalmente, assim, são duas polaridades distintas. E a gente tá longe nesse trecho. São 47 anos de diferença, né? E assim, tudo é muito particular, porque eu sou diferente de você, mesmo que você tivesse a minha idade, nós não somos iguais. Não somos e nem vamos ser, jamais. Né? Nós não somos... Cada corpo reage de uma forma. E começa pelo meio onde você está inserido, pelas pessoas com que você convive, pelo que você passou na tua vida, né? Pelo amor que você tem hoje, pelo teu marido, pela tua família, pelos teus pets, pela sua casa, enfim, né? Tudo é muito particular e a gente não dá atenção para isso. A gente quer tratar todo mundo igual. Não, a gente não pode tratar todo mundo igual. Da mesma forma, o que serve para mim não serve para você. Não serve. Você pode ter a mesma idade que eu, mas nós somos pessoas diferentes.
o teu organismo funciona com um nível de hormônio diferente do meu, né? Então, a gente tem que olhar muito para essas situações. E eu vejo, assim, que a nutrição, ela, como você falou, ela é a base desde o início. Você começa inserindo o alimento, né, que é o leite materno, ou a fórmula, conforme a professora falou também no dia da... Depende da criança, se você consegue inserir a fórmula, depende da criança, só o leite materno. Não tem necessidade de inserir outra coisa. Só que isso também não se dá por muito tempo, porque o próprio organismo ele vai pedindo outras coisas. Outras coisas, né? Vai crescendo, desenvolvendo e precisa. Então, nessa nossa fase, nessa nova fase, eu também não posso comer a mesma coisa que eu comia quando eu tinha 20 anos. Eu também não posso comer a mesma quantidade que eu comia quando eu tinha 20 anos. Conforme os anos vão passando, eu também tenho que ir diminuindo a minha alimentação, porque o meu corpo vai consumir energia de uma maneira diferente, né? Sim. E é por isso que a gente fala da atividade física, né? Não adianta você comer diferente e também não ter a distribuição corporal adequada para a tua idade, porque você não vai ter resultado. Não vai ter resultado e vai continuar com as dores, né? As dores, os sintomas e todos os outros, né? Eu 12 quilos acima do meu peso, minhas articulações gritavam. Meu tornozelo, meus pés, meu joelho, tudo doía em mim. Eu falei, gente... Dói, são inflama, só 12 claro. quilos. Dói, inflama, machuca. Machuca. E eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo também não tem nada contra quem se sente bem e que tem saúde de ser um pouco mais fortinho, mais fofinho. Mas desde que o teu corpo não esteja reclamando, né? Se o teu corpo começar a reclamar, é porque tá tudo fora do esquadro. Já começa a perceber por aí. Então, busca saúde. Nós não estamos falando aqui de beleza estética. Não. Isso vem junto. A gente não pode negar que vem junto. Isso é um plus, né? Exatamente. É o bônus que você usa. É o prêmio. Isso. Né? É o prêmio. É o plus. Mas eu sempre priorizo a qualidade de vida. Isso. A estética, ela vem depois. E se você for se basear na foto do Instagram, na atriz, na fulana de tal, que edita foto, que tem Photoshop, a Jennifer Lopez com 50 anos. Mentira. Aquilo não existe, gente. Não existe milagre, não existe a beleza do Instagram, tá? Tenha uma rotina saudável, saiba das suas necessidades, escute o seu corpo, escute o que ele pede para você em cada fase da sua vida, né? Não siga a dieta da moda, não siga a blogueira, não faça a dieta do coleguinha, ela não é sua, né? Tudo é individualizado. Procure um profissional, independente de quem for, ele estudou para isso, né? E acredite nesse profissional, principalmente e faça isso. Por onde. O profissional também não é um milagre. Ele vai te dar o caminho, mas ele não é um milagre. O milagre é você. 50-50. 50% para cada um. Ele usou o conhecimento dele para te colocar no trecho. Agora você precisa fazer a sua parte para andar no trecho. É isso. Né? Igual o Tony falou, você pode ter o melhor treinador, a melhor academia, o melhor suplemento, melhor nutricionista. Se você não fizer, esquece. Nada acontece, né? E voltando sobre o Instagram, agora falando como designer há mais de 10 anos, tem uns amigos meus que às vezes falam, olha que bonito. Eu falei, será mesmo? Será que é assim mesmo? Vai ver na vida real. Mesmo? Eu que trabalho com Photoshop há muitos anos, cuidado. E tem gente que é o inverso, né? Tem gente que você vê no Instagram, você já acha a pessoa assim, nossa, que pessoa interessante, né? Que mulher bonita, que homem alinhado. Nossa, meu Deus. Ou é o contrário, você olha no Instagram, nossa, não dá não. Aí você conhece a pessoa, nossa, você é muito mais bonita pessoalmente do que... Né? Verdade. Tem pessoas que você nem reconhece. Por exemplo, tem pessoas que lá na foto ou no vídeo do Instagram, você olha e fala, nossa, arrasando. A hora que você vê pessoalmente, você fala, meu Deus, será que aquela pessoa ali não parece com ela, não? Eu não contatei essa pessoa, eu não chamei ela. Eu não reconheço essa pessoa, né? É uma loucura isso. Agora, tem alguma comidinha
que pode fazer essa mágica de melhorar o humor? Licia! Não, brincadeira. Eu como licia! Vamos plantar um pé de lixia, pelo amor de Deus! Brincadeiras à parte, gente, nada é milagroso, mas o que eu aconselho, principalmente nessa fase, nessa idade, tá? Além de toda a dieta equilibrada, é a questão proteica, tá? Legal. As vitaminas D e K. Essencial. Super essencial. D e K são essenciais nessa Sim, fase dos 40 a mais. questão óssea, né? De fixação ali do cálcio, até para prevenir osteopenia, osteoporose, né? Magnésio, melatonina, coenzima Q10, tá? E o que mais? Ômega 3, também acho sensacional. Legal. Mas, gente, cada um com sua quantidade individualizada. Isso que eu ia falar agora. Tudo isso você precisa. Precisa. Mas você só vai saber quanto se você procurar o profissional da área. Você precisa dosar, gente. Você precisa dosar os hormônios do seu corpo, precisa saber como tá o seu corpo, o que tá faltando para você como que tá o seu Se balde, prepare galera. pros exames. É. Se prepare. Não, eu, assim, uma coisa que eu sempre priorizei com todos os meus pacientes. Eu peço exames, o que eu preciso pedir para cada um, depois de uma boa conversa. E o planejamento é individualizado. Não adianta fazer aquela dieta copia e cole. Meu Deus, dá. isso Não é adianta. venenoso. Não dá. Então, assim, você tem que sentar e não é perder tempo. Eu ganho tempo quando eu calculo um planejamento alimentar para uma pessoa e eu vejo que ela vai ter resultado naquilo. Né? Então, assim, é tudo muito individualizado. Não é porque a médica tá. O médico ou o nutrólogo, enfim, que eu trato com o Dr. Manuel. Trato não, né? Eu cuido da minha vida com ele e com o Tony. E não é que eles são enxeridos, eles querem saber que hora que você pode comer. Que hora que você faz isso? Não é que eles são enxeridos, eles são curiosos, eles precisam saber. Precisam saber. Você pega sol, não pega o sol, então você tem que tomar. Se não sei o que, isso aqui. Você consegue fazer um exercício, você faz um cara, você sai de medir pra você fica o dia inteiro sentado. O que você faz? Isso mesmo. Agora senão não é dá certo. a mesma coisa. Desculpa, né? É a mesma coisa. Não, mas é isso. Quantidade. Quanto comer? Por exemplo, para mim, a quantidade de carboidrato diária é totalmente diferente da quantidade de carboidrato dele. Se eu fizer a dieta dele, eu viro um baiacu. Entendeu? Eu incho feito Tem um bastante. baiacu. Então, é diferente. E quanto mais a gente treina, quanto mais o nosso metabolismo trabalha, mais a gente pode comer. Então, se você quer comer mais, você tem que gastar mais. Né? Agora, você fica sentado trabalhando o dia inteiro e você quer comer igual o coleguinha? Vamos a capivara raivosa? Eu sempre falo, pelo amor de Deus, para de comer que nem uma capivara raivosa, né? E não precisa se privar das coisas também, né? Eu quero um chocolate, eu quero um salgado. Gente, a questão é quantidade e a qualidade nos outros momentos da sua vida. E quando for comer, uma coisa que eu aprendi também com o Tony, a vida é uma correria. Sentou na mesa pra comer, é você e a comida. Isso. Come devagar. Saboreie. Porque você vai ver que mastigue. você não precisa, às vezes, comer tudo aquilo que você come. Não. Até o teu organismo, né, da digestão, ali os receptores mandarem a mensagem pro cérebro, opa, tô satisfeita. Porque eu, quando eu estudava, trabalhava, né, eu tinha 15 minutos de almoço. Nossa, era assim, comida, né? Imagina. Não, eu pegava a comida, enrolava no plástico e apertava. Ia andando, né? E pra eu andando. tirar isso, nossa, foi Porque cria o hábito. fica automático. Você nossa, você já almoçou? Já almocei. Mas você não tá, agora você já passou da faculdade. Mas calma, daí eu tive que ir devagar. Se reeducar. Eu precisei fazer isso nesse meu planejamento, né, desse tempo todo. Eu precisei parar e olhar para o que eu estava fazendo na hora da minha refeição. Então, o que eu faço? Dificilmente eu atendo o telefone, eu converso com alguém na hora que eu estou me alimentando. Porque é muito automático. Te distrai, você tá comendo e você nem tá sentindo. Isso aí. E aí, como você falou, come mais do que deveria ou come o que não precisava comer. Se eu priorizo primeiro o meu carboidrato, eu deixo sempre por último. Sempre. Eu começo pela salada, aí eu vou para proteína, porque para mim é o mais importante. A salada, por quê? Fibra para o meu intestino, para minha flora.
depois eu vou para a proteína, para os meus músculos, construção muscular, e aí eu vou para o carboidrato. Porque se eu já estiver semi-satisfeita, o pouco que eu comer de carboidrato já vai ser o suficiente para o meu tanque encher de combustível para aguentar a minha rotina. Eu não vou precisar comer tudo aquilo ali. Não está na minha dieta, entendeu? Porque é algo a mim, mais, né? Isso aí, porque para mim, o importante é eu estou me sentindo bem, porque eu estou no processo de emagrecimento, né? Então eu preciso treinar, construir músculo, para eu construir músculo. Mas, Andréia, olha só. É a mesma coisa do balão cheio e do balão vazio. Uhum. A mulher acima dos 40 anos. Uhum. A mulher também precisa de carboidrato. Sim. Por causa dessa sensação do bem-estar e da construção Sim. muscular. Eu não paro de comer. Não deixem de comer carboidrato. Eu como favor. todos os dias em todas as refeições. Mas aí é o que eu te falei. Eu deixo por Você último. dosa. Isso. Por quê? Por que eu vou deixar por último a minha proteína? Se depois pode ser que eu não consiga terminar de comer e ela é muito importante para mim. Então eu deixo sempre o meu carboidrato. Tem gente que vai comendo tudo junto, né? Eu não, eu vou fazendo por Eu sou etapa. esses caras que comem tudo junto, bicho. A Bárbara e o meu filho, eles fazem aqueles cimento. Mistura tudo e come. O meu marido é assim, eu sempre começo pelos legumes, verduras. Aí o carboidrato e a proteína andam juntas ali. Junto, né? Mas a minha quantidade de carboidrato também é sempre menor. Então, tá vendo? Por isso que eu falei. Então, se eu me sinto muito satisfeita, eu paro. Eu não vou comer mais do que eu preciso, porque daí eu vou passar mal. Então, eu como uma quantidade. Mas isso sou eu, gente. É a minha dieta. A isso dieta de cada um. Exatamente. Então, é a minha dieta, né? A minha dieta é, primeiro, os vegetais e as verduras para meu intestino, senão não funciona. Meu intestino não funciona, não adianta. Vou te dar umas dicas para o intestino Ótimo. depois, André. Depois vem a minha proteína, que para mim é vital, é fundamental, eu preciso dela. E aí o carboidrato para encher o meu tanque de combustível, só que se eu tô saciada, eu já não vou precisar comer tudo ele. Eu preciso comer, mas não preciso comer a quantidade que tá lá no meu prato, porque às vezes a gente come, porque a mãe dizia assim, tem que limpar o prato. Não pode sobrar comida, entendeu? E um negócio que também me dá medo é quando a pessoa fala assim, eu não sei, eu tô falando senso comum aqui. Eu estou fazendo dieta do carbo zero. Cortei o carboidrato. Meu Deus, aí depois volta a comer carboidrato, parece um balão. Cadê a energia, não sei o quê. Porque teve uma fase da minha dieta que eu tive que diminuir um pouco o carboidrato. E eu fiquei muito estressado. Carboidrato é humor, gente. Tá ligado diretamente com o humor da pessoa. A minha esposa energia. Falou assim, e eu ficava me segurando pra dar uma secada e tal, né? Eu falei assim, eu vou fazer um teste, né? Junto com todo mundo. Eu falei, você vai ficar cessado. E eu fiquei, realmente, você sente? E sente a mudança de humor. Aí depois equalizou, agora vai embora. Principalmente as mulheres de 40 anos, né? Por favor, gente. Que já tem a mudança de humor Imagine natural, sem carboidrato. Né? Não façam isso. Não tirem o carboidrato das vossas esposas, das vossas namoradas. Cuidado, porque elas vão virar um trem que vocês desconhecem. Vocês não sabem do que uma mulher é capaz. Sem carboidrato. Vocês têm medo de onça? Não quero ver uma mulher sem carboidrato. Fer, até aqui as perguntas que me fizeram foram as que eu te repassei. Tem alguma outra situação que você gostaria de comentar que a gente não falou até agora? André, eu acho que a questão de individualização, né? Essa questão de verdades e mitos, né? Principalmente nessa fase. Então, vou frisar aqui. Procurem um profissional, não importa qual, tá? Individualizem o que vocês precisam. Mantenham o equilíbrio. A gente consegue manter bom humor, consegue manter um sono adequado, consegue diminuir esse estresse oxidativo causado pela má alimentação, né? Pela falta de sono. Consegue prevenir esse envelhecimento através da prevenção do envelhecimento celular. Morte celular é envelhecimento celular e é nosso envelhecimento, né? É isso mesmo. Então a gente tem que manter essa jovialidade. A gente tem que prevenir a doença antes dela acontecer. E a gente consegue sim prevenir todos esses transtornos que acontecem nesse climatério a partir dos 40 anos, né? Com a ajuda da alimentação, de uma suplementação adequada, e auxílio de nutricionista, endocrinologista, educador físico. Atividade física. Isso, bingo. gente. Façam, nunca deixem de fazer.
Pelo amor de Deus, não façam como eu, hein? Não me sigam como exemplo nessa fase da Faço o vida. que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, agora eu sou disciplinada. É que eu tenho orgulho de você, realmente. Ai, sensacional. A Andréia merece os parabéns, gente. Viu, gente? Ó, foco. Isso aí. Foco. Agora, segue lá. Foco. Agora só tá faltando cuidar da lata, né? O resto tá indo tudo bem. A lata aqui tá ficando depreciativa já. Imagine quem vos fala aqui. Vamos nos cuidar, então, amiga. Vamos. Eu e tu e eu, tá bom? Juntas, combinado? Combinado. Combinadíssimo, então. Semana que vem a gente conversa sobre esse assunto, né? Cleiton, considerações finais para o nosso podcast. E o submarino? E o submarino? Nem vou te dar minha opinião sobre Deus submarino. Me livre, aborta isso. Lata de sardinha não dá. Não vamos implodir a nossa conversa. Não intoxiquem. Não. Alguma consideração? Na verdade, eu queria agradecer muito você por ter vindo aqui. É muito bom. Eu não sou mulher, não tenho 40 anos, mas algumas coisas já mudam na hora que eu vejo. Quando eu ver minha mãe estressada, eu vou pegar, vou dar um macarrão pra ela. Come esse carboidrato. Que horror, brincadeira. Mas que legal, a gente fica... Uma maçã e um macarrão. O macarrão também. Um galetão assim com frangão. Pá, mãe, come isso, tá muito Eu acho melhor você pagar uma consulta pra ela. Tá vendo, mãe? Eu aconselho. Nara, ouça. Faça o seu filho pagar uma consulta pra você. Eu não sei, porque eu tenho um pouco de medo dela, né? Porque ela sempre foi do sítio. E ela é forte, né? Então, assim, ela é bem louca. Então, assim, eu tinha medo de apanhar dela. Mas eu amo ela, um beijo, mãe, amo você. Mas assim, desde sempre, né? Às vezes você chega lá, ela tá em cima da árvore cortando galho. A Nara é um mulherão. Aí ela pega o Miguel no colo e vai dar comida pro cachorro e não sei o que, e pegava boi na mão. É doideira. Quantos anos ela tem? Desculpa perguntar. Minha mãe tá com 60. Minha mãe tá com 69, gente. Eu tenho que falar, para de subir a escada. Para de trepar nas paredes. Para de trocar telha. Quase isso. Tem o Fit Uno, assim, eu quero limpar o chão, arranca o Fit Uno do passa o pano. Eu não quero diarista, eu não consigo, me incomoda dentro de casa. Elas não param, gente. Não param, né? Mas e eu vejo, por mim, eu não tenho metade da disposição. Não, minha mãe é a mesma coisa. Mas graças a Deus, né? Que não para. Não sei como. Mas é isso, obrigado por ter vindo, a gente fica muito feliz. Eu que agradeço vocês. Eu estava aqui assistindo, mas minha orelha estava em pé. E ó, não esqueça, hein? Não esquece. Compartilha esse vídeo, curte, segue a doutora, segue a Andréia, segue o Cleitinho. E tá todo mundo aí, ó, correndo. Daqui a pouco a gente vai postar sobre o projeto também. É isso aí. Tá todo mundo na lida, viu, gente? Fer, muitíssimo obrigada. Gratidão, Andréia, pelo tempo que você dispôs para nós aí, para esse bate-papo, para essa galera aí tá te ouvindo e te conhecendo também. E logo vem novidades por aí, né, Fer? Vem, se Deus quiser, com né? Certeza. E a gente vai compartilhar aqui com vocês quando essa novidade puder ser compartilhada, porque agora tá tudo off. Agora é tudo nos bastidores Só primeiro. Nos bastidores. Depois no vidro, assim. Depois a gente conta. Depois a gente conta. E assim que a gente ficar linda, eu e a Fernanda e eu, a gente também vem mostrar. Vou postar uma foto com você pra gente publicar pro pessoal ver, tá? Então, compromisso público. Com certeza. Compromisso público, vai gente. Vai ser collab, hein? É isso aí. Fer, obrigada de novo por estar aqui. Quer se despedir do pessoal? Agradeço a atenção de vocês. Agradeço o convite, Andréia, Cleitinho. Uhum. Segue a gente. Isso aí. Não, segue, não existe canal, tá? Segue a Andréia no canal. O meu não, é só Instagram. E, gente, qualquer coisa, tô à disposição. Uhum. Se quiserem tirar dúvidas também, pode me chamar no direct do Instagram. Manda as perguntas, né? Podem mandar, eu tô à disposição. Quer realmente falar pra quem estiver só ouvindo, seu arroba, seus canais, telefone? @fnandarosa. Pode chamar lá no Instagram que eu... Pra quem tá ouvindo, então, é isso aí. Pra quem tá ouvindo e pra quem está vendo esse vídeo agora, pode descer ali nos comentários que vai estar fixado o endereço da Fer para vocês poderem acompanhar ela. Gente, um big beijo para vocês. Obrigada, gente. Beijos. Muito obrigada mais uma vez por tudo e a gente se vê no próximo podcast semana que vem. Tchau, tchau. Até tchau, mais. gente. Valeu.